Após entrar na caverna, me deparei 300 anos no futuro. O planeta sofre com mudanças drásticas. A população atual do planeta é de 1 bilhão de pessoas. A geografia do planeta é completamente diferente. Vários países sofreram com o aquecimento global, a ponto em que em algumas partes do planeta as estações do ano ficaram mal distribuídas, praticamente inexistentes, chegando ao estado onde só existia verão em boa parte do planeta. Temperatura como 70 graus Celsius eram comum em quase todos os países, tornando a vida insustentável por lá. No ano de 2300, líderes mundiais se reuniram e ficou decidido que a América do Sul, em específico a região Amazônia, tomaria guarda de praticamente todos os habitantes do planeta. O local foi selecionado pela reduzida, mas ainda presente, riqueza de recursos naturais, além do clima úmido e uma distribuição decente entre as estações do ano. Os países formaram acordos nos quais grandes quantias de dinheiro foram enviadas à região onde hoje se encontra o Brasil, com o intuito de que uma metrópole fosse construída. Essa metrópole suportaria apenas 2% de toda a população mundial. Foi tomado em consideração que esta era a única região que ainda haveria condições favoráveis para a vida durante um maior período de tempo. Esse foi um dos momentos de maior crise para o mundo. A cidade, criada pela ganância das pessoas e desespero, era perfeita apenas no papel, pois apenas aqueles com grande influência foram selecionados. O que se estabeleceu foi uma cidade baseada em castas políticas e religiosas, onde todos eram iguais, mas isso pôs o padrão no mais alto possível. Aqueles sem condições e influências foram deixados para trás nas condições áridas, onde encontrar seu fim é apenas uma questão de tempo. A maior cidade de todos os tempos, localizada onde ficava a região amazônica há 300 anos atrás, é uma cidade estruturada no meio da floresta, a fim de preservar a temperatura local, bem como aproveitar o clima chuvoso que ainda existe lá. A cidade era cercada por muros, o que dificultava invasões, que mesmo que raras, ainda ocorriam. O local ainda era guardado por soldados treinados, soldados estes que eram exceção no local. Eles recebiam uma espécie de cota para morar lá dentro. Sua contribuição era a segurança do exterior. Desde que cumprissem seu papel, eles garantiam seu espaço no que era a suposta utopia da humanidade. O interior da cidade era distribuído de forma que os nativos de cada país se sentissem confortáveis. Afinal, eles podiam bancar tudo aquilo. A cidade tinha várias divisões nas quais ficava claro a nacionalidade dos habitantes da região. Os arranha-céus nos quais as pessoas viviam tinham bandeiras de seus respectivos países. Pessoas de diferentes locais não dividiam suas casas, a fim de evitar conflitos. As sub-regiões eram características de cada nação. Músicas locais eram tocadas apenas em regiões específicas, e a comida consumida nelas era estritamente característica do povo a qual lá habitava. Após alguns anos de existência da cidade, foi decidido que um novo idioma seria estabelecido. Parece que os moradores da nova utopia queriam se distanciar de vez do mundo externo, dando cada vez mais exclusividade ao seu paraíso. O idioma era uma junção dos 3 mais falados do planeta. Essa escolha foi decidida levando em conta as línguas mais bem distribuídas pelo planeta, sendo elas o inglês, francês e o espanhol, buscando abranger o maior número de falantes dentro da cidade. A ideia a princípio não foi bem aceita, visto que o fato de aproximar ainda mais as pessoas da mesma nacionalidade criou um sentimento forte de patriotismo. Mas talvez a ideia de se distanciar do mundo exterior tenha tido mais influência. Em cerca de 7 anos, todos os habitantes do local já dominavam o novo idioma padrão, o que não foi muito difícil, levando em conta que apenas a elite morava lá, não havia analfabetos, muito menos moradores de rua. De uma forma ou de outra, aquela cidade era tudo o que eles tinham, então ela era bem preservada, já o exterior não teve a mesma sorte. Estima-se que em cerca de 50 anos, a população do exterior não deva resistir às condições e eventualmente apenas os escolhidos restarão. E essa será a direção em que a humanidade caminhará. Sobre o lado exterior, a cidade era abastecida por pequenas vilas que existiam nas redondezas. Os moradores dessas vilas viviam nas mais precárias condições. A saúde deles era muito frágil, sem considerar os altos impostos aos quais eles eram submetidos pela maior cidade do planeta. Passados 2 anos após me dar conta que me encontrava 300 anos no futuro, decidi dedicar meu tempo para ajudar aqueles que foram excluídos. Me instalei em uma das vilas nas proximidades da cidade. Todo meu tempo por lá foi de aprendizado e pude ver muito bem como é a vida fora das muralhas. A vida dos excluídos. Foi lá que aprendi todo o esquema de abastecimento da cidade. E com base nisso, pôr em prática o plano que estive desenvolvendo desde que fiquei ciente da realidade dessa época distorcida. Uma vez a cada 30 dias, pessoas responsáveis por recolher os impostos pagos em comida eram enviadas de dentro da cidade. Geralmente era o líder da vila que ficava por conta de guiá-los.
e adentrar dentro da cidade para certificar de que os números estavam corretos, além de carregadores de suprimentos vindo também da vila. Então, cerca de 20 pessoas por vila entravam na cidade para abastecê-la. Essas medidas eram necessárias, por caso esse número não batesse com a meta, a tendência era aumento de impostos que já eram altos o suficiente para quase não serem pagos. Após pouco mais de 50 dias na vila, eu pensei em uma forma de entrar na cidade e vi naquela situação uma oportunidade. Eu e os moradores da vila entramos em acordo, visto que o meu objetivo de destruir aquela cidade e o sofrimento dos moradores acabavam por fazer nossos interesses alinharem. Foi então que tivemos uma ideia. Ela consistia basicamente em me colocar dentro para receber os fiscais da cidade e fazer parte do grupo dos carregadores da vila. Tudo era muito bem fiscalizado, então era um plano complicado. Entretanto, sob o pretexto de que um grupo estava doente, não deveria haver problema. Considerando as condições precárias que vivíamos, os fiscais dificilmente entrariam em detalhes, com medo de contrair uma doença. O processo de abastecimento da cidade levava em torno de 2 semanas, considerando seu tamanho absurdo e que os suprimentos eram muito bem distribuídos. Nesses 14 dias, eu viria adentrar a cidade para realizar o abastecimento, e por volta do anoitecer, voltávamos para as vilas. Logo no primeiro momento, pude notar que havia um clima de aflição na cidade. O que estava ocorrendo era um impasse entre as nações, na minha opinião, ocasionados pelo ego inflado. A situação era perfeita para nós, rebeldes que buscávamos um fim para todo aquele sistema. No primeiro dia, tudo ocorreu como planejado. O abastecimento da região mais ao norte da cidade ocorreu como esperado, sem muitos problemas, mesmo com todos os horários desagradáveis. No segundo dia, ao cumprir com nossas obrigações, agora mais ao sul da cidade, notei os mesmos olhares estranhos. Até que por volta do fim do dia, um estranho se aproximou de mim e me disse: "Então, tudo correu como planejado?" Aparentemente fui confundido com outra pessoa. Sem entender a situação, perguntei do que se tratava e ele me disse: "O que mais poderia ser? O plano para recuperar o território que nos foi tomado?" Foi então que descobri que havia um plano ocorrendo por debaixo dos planos. Aparentemente, dentre os moradores da cidade, haviam aqueles que se disfarçavam como entregadores para poder entrar em áreas que antes não poderiam. Vi naquilo uma oportunidade de mandar ao chão aquela falsa utopia. Foi então que me fingi de desentendido e perdi os detalhes do plano para que eu pudesse agir com mais cautela e de forma mais eficiente. O plano consistia basicamente de se passar por entregadores com o intuito de derrubar algumas nações que estavam se atribuindo mais poderes que o necessário. Algumas nações temiam que surgissem potências dentro da cidade e decidiram agir como se tudo ficasse mais complicado. Foi então que aquele estranho pediu para que eu acompanhasse para lhe dar um relatório. Aceitei e o segui. Nesse ponto, eu tinha uma noção da forma como eles estavam agindo. Fiz meu relatório falso, jogando apenas algumas informações superficiais, mas eles aparentaram compreender tudo e até mesmo se animaram com alguns aspectos, o que para mim era perfeito, visto que estavam ganhando confiança de alguns estranhos e ganhando informações para pôr em prática um plano muito maior. Me senti mal por pensar que irei traí-los eventualmente, mas me sinto ainda pior pensando na situação daqueles que estão do lado de fora. Pôr na balança não foi muito difícil. Ficou combinado que eu iria conseguir mais informações para eles durante o tempo que restava do abastecimento da cidade, e quando chegar o momento de reabastecer a cidade novamente, iríamos pôr em prática a parte da invasão de território. Os dias se passaram e conforme íamos distribuindo os alimentos por aquela cidade enorme, eu fui notando como o ambiente parecia realmente mais pesado. O medo estava estampado nos olhos das pessoas. Todos temiam uma guerra civil e, mais que isso, sabiam que a possibilidade disso acontecer era bem alta. Talvez fosse o real motivo de tanto medo e receio. Passados 14 dias, voltamos em definitivo para a vila. Foi então que, conversando com os moradores de outras vilas, descobri que eles notaram pequenos incidentes em algumas regiões da cidade. Decidi que se agirmos seria o suficiente para agitar a cidade por completo, incentivando uma revolta geral, e o que seria suficiente para a queda daquela cidade falsa. O próximo período de reabastecimento seria o qual o plano seria posto em prática. Fui até em outras vilas na proximidade e conversei com o líder, procurando voluntários para a tomada da cidade. Fui sem muitas esperanças, sabendo que a natureza do plano era muito perigosa. Afinal, estávamos invadindo a maior cidade que já existiu. Mesmo que se aproveitando de todo o caos, as pessoas estavam muito receosas. Não fui muito insistente, afinal já tinha um plano traçado na cabeça e tínhamos quase 12 dias até o próximo dia de reabastecimento. Decidi voltar nos dias seguintes para tentar convencê-los. Não queria ser muito insistente e perder o pouco de esperança que eles ainda tinham. Dia após dia, eu tentava visitar algumas vilas da região, buscando reforços que, mesmo não armados, ainda em grande número, eu tinha convicção que seria o suficiente, principalmente levando em conta o estado que se encontrava no interior da cidade. Os dias se passavam e pouco eram aqueles dispostos a arriscar suas vidas no que era quase uma missão suicida.
Os dias pareciam passar mais rápidos e meu tempo se esgotava. Foi quando eu juntei toda a minha coragem e fui tentar convencê-los novamente. Juntei uma boa quantidade de pessoas e expliquei a minha proposta, todos muito receosos como esperado. Comecei a falar quando, para minha surpresa, guardas apareceram no local. Aparentemente, naquela vila a fiscalização era muito mais rígida. Achei que aquele era o meu fim. Quando um deles se aproximou de mim e disse: "Escutamos tudo o que você disse. Gostaríamos de ajudar. Sou um soldado, mas minha família toda mora nessa vila e não sabia mais o que fazer." A situação mudou completamente de uma hora para outra. Aparentemente, apenas minha presença não foi suficiente para inspirar confiança, mas um homem armado com certeza iria. Conseguimos muito mais rebeldes. O plano iria ser posto à prova 5 dias após o ocorrido. Era a hora. Chegou o tão esperado dia do reabastecimento. O plano era contatar os estranhos que me confundiram com uma de suas milícias e se juntar a eles na invasão do território. Quando a situação estivesse insustentável, os guardas seriam convocados. No entretanto, nada fariam. Essa será a hora que as milícias serão rendidas e os nossos reforços externos ficarão por conta de eliminar as fronteiras, dando devido fim à cidade. Tudo ocorrendo como planejado. Entramos na cidade, o abastecimento da região norte ocorreu tranquilamente. Era vez de irmos para a região ao sul. Chegando lá, já reparei um alvoroço. As milícias já tinham começado a invasão. Corri para o meio da confusão até que todos fomos rendidos. Um dos soldados lançou um sinalizador para o alto. Era chegada a hora da invasão. E assim ela ocorreu. Milhares de pessoas adentraram a cidade, chegando a ponto de que não era mais possível distinguir quem era morador da vila ou da cidade. A invasão durou dias, semanas, e foi se prolongando. A situação ficou incontrolável. Não havia nada mais que eles pudessem fazer. Os militares não impediam a invasão, eles apoiavam. Eles não tinham motivos para obedecer mais, e ficou marcada assim a queda da cidade. Dias se passavam, buracos foram feitos na muralha. Ou era assim que pensávamos. Reparando bem no alvoroço, os rebeldes que vieram comigo nem se mexeram. Mesmo assim, eu fui pra bagunça. Foi quando fomos parados pelos militares. Aparentemente havia um plano acontecendo sem que eu soubesse. Eu nunca tive muita influência, então isso não me impressionava muito. Depois de ser rendido pelos guardas, fui saber que nossas vidas estavam em seu limite de produção. A última remessa tinha apenas 25% do normal, então apenas isso foi enviado até a cidade. Ao menos foi isso que as vilas fizeram parecer, mas isso era apenas uma desculpa. Uma desculpa forçar uma mudança pacífica dos trabalhadores rurais para a cidade, sob o pretexto de que dentro da cidade as terras eram bem mais produtivas, e era a única maneira de manter vivas as pessoas de dentro e fora da cidade. Como consequência daquilo, fui preso, com justificativa, eu tenho que admitir, e fiquei cerca de 1 semana na prisão, até que fui libertado. Me contaram que um dos líderes dos aldeões conseguiram minha liberdade. Após aquilo, dei uma volta pela cidade. Agora isso era possível, aparentemente. Sem entender, perguntei para a pessoa que me soltou: "Como isso é possível?" Ele me respondeu: "Foi criada uma aliança entre os aldeões e a elite. Ambos perceberam que não seriam capazes de viver sem suas custas apenas. Passados 3 meses, a cidade era outra. Pessoas sorrindo, o visual era bem menos futurista e cansativo, e aparentemente as pessoas aprenderam. Foram criadas expedições para uma espécie de colonização. A ideia era a criação de novas cidades como aquelas, mas dessa vez vistoriados pelos aldeões, que inclusive perderam esse título, agora eles são apenas cidadão. Sendo sincero, acho que agora eu retorno minha fé na humanidade."